E aí pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Thiago que vos fala aqui pela Malusa XLS. Hoje eu quero trazer uma revisão de uma videoaula que eu já fiz aqui anteriormente no começo do canal, há um ano atrás. Aliás, foram 4 videoaulas que se formou num mini curso que é de teste de Excel para entrevista. Por que eu estou fazendo? Primeiro porque foram as primeiras videoaulas, então a edição não tá legal ainda, tudo. Eu percebi que dá para trazer mais coisas para vocês. Vocês mesmos me indicaram mais coisas que pode trazer. E é umas videoaulas que fizeram muito sucesso aqui no canal. Então eu quero trazer ela um pouco mais completa para vocês. Dessa vez eu não vou dividir em 5 videoaulas. Vai ser uma aula um pouco maior, mas uma aula completa de teste de Excel em entrevista. Então vamos supor que a gente vai fazer uma entrevista para trabalhar num escritório de uma agência de automóvel. E aí a gente fez essa entrevista. E o nosso recrutador quer aplicar um teste de Excel para a gente provar que a gente sabe de Excel. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho do que pode ter nesse teste. Lembrando que o teste de Excel em uma entrevista, ele vai ser de acordo com as atividades ou o ramo da empresa. Então as atividades que você vai exercer é onde vai ficar focalizado mais o seu teste de Excel. Mas as funções que eu vou trazer aqui para vocês são funções que normalmente você vai aplicar em todos os testes de Excel, porque são as funções que você mais utiliza num trabalho administrativo de uma empresa. Então, primeiro de tudo, quero pedir para vocês, siga a página, porque eu estou sempre pondo videoaulas para vocês aqui. Toda segunda-feira, cada 15 dias, eu coloco uma videoaula completa para vocês, gratuita, sem ter que pagar curso de Excel. De terça e quinta eu coloco videodicas, então são videodicas de Excel de 30 segundos. Então a minha ideia é você aprender em 30 segundos Excel. Você vai perceber que você consegue aprender em 30 segundos Excel. Então segue essa página. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder. Se você tiver alguma ideia de videoaula, pode deixar também nos comentários. Se for gostar do vídeo, curte. Então pessoal, vamos perder tempo, vamos lá para a videoaula. Bom, então imaginamos que a gente está fazendo uma entrevista para trabalhar no escritório administrativo de uma agência de emprego. No momento da entrevista e no currículo, informamos que a gente tem o conhecimento do Excel. Nosso recrutador, então, quer ter a prova do nosso conhecimento. Então, o que consiste nesse teste de Excel que ele vai aplicar para a gente? Primeiro de tudo, ele vai passar uma tabelinha para a gente de vendas do mês de maio. Então, essa tabelinha aqui de vendas do mês de maio, então tem o número da nota fiscal, tem a marca do veículo e o valor de vendas. E aí ele também passou alguns indicadores para a gente. A meta total de venda do mês e a meta média de venda do mês. E aí ele questionou algumas informações para a gente que a gente precisa preencher para ele. Primeira informação, total de vendas, depois valor médio de vendas, maior valor de vendas, menor valor de vendas. A meta de vendas total foi atingida, então a gente vai ter que responder para ele. E a meta de vendas média foi atingida, a gente vai ter que responder para ele. Além disso, a gente tem uma outra aba com mais informações. Bom, então o que ele está pedindo para a gente aqui nessa segunda parte? Ainda trazendo a nossa tabelinha de vendas de veículo, ele está solicitando a primeira coisa: indique a quantidade e o valor total de vendas por veículos descrito abaixo. Então, qual foi a quantidade de Argos vendido e qual o valor total arrecadado? Qual a quantidade de HB20 vendido e qual o valor total arrecadado? E assim para o Gol e para o Onix. Próxima questão que ele está solicitando: ao digitar o código da nota, deve-se carregar a marca do veículo, o valor e a venda. Então, por exemplo, quando a gente digitar aqui o código V020, aqui é para carregar qual é a marca, qual é o veículo e qual é o valor de vendas. E mais uma aqui: demonstre em uma nova planilha. Então a gente vai ter que abrir uma nova planilha, uma tabela com o total de vendas e a quantidade por marca. Então, qual foi o total de vendas e a quantidade de veículos vendidos por marcas? Lembrando que aqui a gente está fazendo por veículo. E aqui ele está solicitando em uma nova tabela. A gente vai criar uma tabela nova. E aí a gente vai olhar quantos Volkswagens, quantos Fiat, quantos Chevrolets foi vendidos e qual é o valor total arrecadado por eles. Então vamos voltar lá para a abinha e vamos começar a fazer nosso teste de Excel. Uma sugestão que eu dou na hora de você fazer o teste de Excel: primeiro de tudo, leia tudo com atenção antes de começar a responder. Porque às vezes uma informação acaba respondendo a outra e fica mais fácil. Lembrando que
ele sempre quer saber se você conhece o Excel. Então não adianta você vir aqui somar na mão um por um e colocar aqui o resultado. Por exemplo, vamos dizer que deu 1 milhão aqui. Não adianta simplesmente vir aqui e colocar o resultado, porque você não está provando nada que você sabe Excel. Você está provando que você sabe fazer uma soma na mão. Porque o recrutador, na hora que vai conferir seu teste de Excel, ele não vai ver se está respondido. Ah, está respondido, ok. Ele sabe Excel. Ele vai vir aqui, vai apertar o F2 e não vai acontecer nada, porque não tem a função. Agora, se a gente fizer uma fórmula aqui, então igual a, vamos somar esta mais esta, e apertar o Enter. Ok, deu um resultado aqui. Aí ele vai vir aqui e apertar o F2 e vai mostrar aqui a fórmula que você fez. Aí você está provando para ele que você tem o conhecimento de Excel e você sabe fazer uma fórmula, que é a fórmula de soma. Então vamos começar a responder nosso teste de Excel. Vamos apagar aqui. Então, total de vendas. Então, qual foi o total de vendas? Seria a soma de todas as vendas feitas aqui na nossa tabelinha. Como que a gente faz soma no Excel? Utilizando a função soma. Você pode simplesmente vir aqui, colocar o igual, vir e somar um por um, que o trabalho é muito grande, ou simplesmente você vem aqui, escreve a função soma, vou deixar até no maiúsculo para ficar melhor para vocês enxergarem. Escreve a função soma, abre parênteses e você vai selecionar todo o intervalo que você quer que faz a soma. Fechou o parênteses e apertou o Enter e ele calculou para a gente aqui o total de vendas foi 1.351.000. Então já respondemos o nosso primeiro questionamento. Se o recrutador quiser saber se a gente sabe Excel e a gente fez essa soma na mão ou não, ele vai vir aqui, vai selecionar, ele pode olhar aqui na nossa caixinha de fórmula ou ele pode clicar no F2 que vai abrir e mostrar que você fez a função do Excel. Você não somou na mão. Próximo item que está pedindo, o valor médio de vendas. Então aqui a gente vai utilizar a função média. Então vamos colocar o igual, lembrando sempre que qualquer função no Excel você começa com o igual. Existem outras formas de começar a função, por exemplo, arroba também começa. Mas o padrão é o igual. Não tente inventar num teste de Excel. Utilize o igual. Média. Abre parênteses e seleciona todo o intervalo que você quer calcular a média. Ah, mas e se ele pedisse só a média de vendas de Volkswagen? Aí você vai selecionar somente os veículos Volkswagen. Você vai vir aqui, ó. Seleciona o primeiro, clica no Ctrl, seleciona o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Porém, aqui ele não está falando, que é o valor médio de vendas. Então, vamos selecionar todo o intervalo. Selecionamos todo o intervalo. Vamos fechar o parênteses e apertar o Enter e pronto. A gente tem o valor médio. Então, o valor médio de venda dos nossos veículos aqui, que por incrível que pareça, está muito barato perto do que realmente está custando hoje, né? Então, o valor médio é R$56.000. Agora, ele quer saber qual é o maior valor de venda. Então, vamos olhar aqui nessa tabelinha aqui e pesquisar qual é o nosso maior valor de vendas. Como que a gente faz aqui no Excel? Vamos olhar aqui e digitar qual é o maior? Então, vamos pegar aqui, 90, tem um 90 mil. Esse deve ser o maior. E digitar aqui 90 mil, foi o que a gente encontrou? Não, a gente vai ter que utilizar uma função para mostrar para ele. Qual é a função que dá o valor maior de venda? Temos duas funções, a função máximo e a função maior. Como aqui ele está pedindo o maior valor de venda, não o segundo nem o terceiro, que é o maior, a gente pode utilizar a função máximo. Então vamos vir aqui e colocar igual a máximo, abrir parênteses e selecionar o intervalo todo. Selecionamos o intervalo todo. Fechou parênteses e apertou o Enter. E pronto, ele achou aqui pra gente o 90 mil, que era o valor maior que a gente já tinha olhado. Então, vou apertar o F2 aqui só para explicar um pouquinho o que essa função faz. Então, a gente está pedindo, a gente deu um comando aqui na função. Procure o máximo, o valor máximo neste intervalo. Então, ele vai olhar para todo esse intervalo e vai fazer uma pesquisa para a gente e trazer o nosso valor máximo. E aí, o menor valor, a função mínimo. Então, a gente tem a função máxima e a gente tem a função mínima.
Então o que a função mínimo vai fazer? Vai olhar para este intervalo e vai pesquisar qual é o menor valor e vai trazer para a gente o menor valor aqui nesta célula. Então vamos lá, montar a função mínimo, vamos colocar aqui, selecionar esta célula, vamos colocar o igual e escrever a palavra mínimo. Vamos abrir parênteses e selecionar nosso intervalo que a gente quer que procure o valor mínimo. Fechou parênteses e apertou o Enter e pronto. Ele vai pesquisar aqui nesse intervalo todo e vai trazer para a gente o valor mínimo que foi R$41.000, que é aqui deste imóvel. Então pronto, preenchemos nossa primeira tabela. O recrutador vai olhar aqui e vai ver que a gente utilizou funções. Vai vir um por um, é esta a conferência que ele vai fazer. Então você tem que mostrar, não adianta simplesmente aqui, máximo, mínimo, olhar aqui e preencher. Ah, legal, você sabe pesquisar na tabela, mas você tem que mostrar que você sabe de uma maneira muito mais fácil, por exemplo. Essa tabelinha aqui, ela tá pequena, mas você pode ter uma tabela gigantesca. Imagine o trabalho que você teria, o tempo que você perderia pesquisando valor por valor para achar o valor mínimo. É mais fácil no Excel. O Excel é exatamente isso, para você agilizar seu trabalho, não ficar perdendo tempo. E é isso que o recrutador quer. Ele quer saber se você realmente sabe fazer no Excel utilizando as funções. Então, o que ele quer agora? A meta de vendas foi atingida? Então vamos lá, qual é a nossa meta de vendas? Aqui, ó, R$1 milhão. Quanto que a gente vendeu? 1.300.000. Ela foi atingida? Foi. Ok, sim. Tá certo o que a gente fez aqui? Não, não está. Por que que não está? Ah, mas a meta foi atingida. Eu respondi sim, foi atingida. Mas qual é a pergunta aqui nossa? Usando as funções do Excel, indica o resultado conforme solicitado. Então aqui a gente vai ter que utilizar uma função. Cuidado com algumas pegadinhas também em entrevistas. Utilizando função. Qual é a função que a gente vai utilizar aqui? Aqui é uma função de condição. Então, qual é a condição? Eu quero que ele diga para mim sim, caso a meta foi atingida. Então, eu quero que ele olhe aqui a meta, 1 milhão. Olhe aqui para o total de vendas, R$1.351.500. É maior que este? Então, sim, foi atingida. Como que a gente faz isso? Funções de condição no Excel, a gente tem algumas funções mais populares, que é a função C, que é amplamente populares. A gente tem a função e a gente tem a função OU. Aqui a gente vai utilizar a função C. O que a função C faz? Ela faz uma condição. Então você dá uma condição para ela. Qual é a condição que a gente vai dar para ela? A gente vai dar para ela olhar valor de venda, verificar se é maior que a meta e trazer para a gente, responder para a gente, ok, esse valor é maior, então sim. Então vamos fazer a função para tentar entender um pouco melhor. Então a gente vai colocar igual, qual é a função que a gente vai utilizar? Função C. Então vamos abrir parênteses e colocar C. Aí o que ele está pedindo? Um teste lógico. Então o que é o teste lógico? Eu quero que ele olhe para esta célula, eu quero que ele faça um teste com essa célula. Qual é o teste que eu quero que ele faça? O teste que eu quero que ele faça, ele verifique se é maior. Então, o sinal de maior que a gente vai utilizar é igual no matemática. Se as pinhas aqui virada para lá. Lembrando que boca aberta para o lado indicado é sempre maior e boca fechada para o lado indicado é sempre o menor. Então, eu estou falando aqui que o H11, que é a célula que a gente está indicando, tem que ser maior que alguma coisa. Então, qual é alguma coisa que tem que ser maior? Aqui a informação de 1 milhão. Então a gente vai colocar 1 milhão aqui. Então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então o que a gente está falando aqui? Esta célula, o valor que está nessa célula é maior que este valor que a gente formou? Se for maior, a gente vai colocar ponto e vírgula. Então se for maior, o que a gente faz? Agora a gente vai dar um comando. O que eu quero que faça? Eu quero que escreva assim. Vamos colocar entre aspas. Por que entre aspas? Quando a gente põe uma informação entre aspas, a gente está falando para o Excel que essa informação é um texto. Então eu quero que ele escreva um texto, eu quero que ele escreva assim. Então ele vai olhar, o H11 é maior que 1 milhão? Se é maior, ele vai informar sim. Porém, qual é a outra condição?
se ele não for maior. Então, ele vai olhar para 1 milhão. É maior? Então, ok, sim. Agora, se ele não for, eu preciso que ele fale alguma coisa. Deixe vazio ou fale não. Então, eu vou informar para ele o que ele precisa que fale se ele não for maior. Então, vamos colocar de novo ponto e vírgula. Para mudar, para informar o próximo critério da nossa função, vamos colocar aqui, entre aspas, não. Então, aqui ele vai olhar para o H11. Esse valor do H11 é maior que 1 milhão? Se ele for, informe sim. Se ele não for, informe não. É essa a função C. Vamos fechar o parênteses e apertar o Enter. E o que ele fez? Ele escreveu sim para a gente. Então, vamos ver aqui. F2 aqui, para o recrutador verificar se está certo. Ele olhou, ó, legal, ele pegou aqui e fez a função C. Pronto, você está respondendo. De uma forma mais complicada, mas mostrando que você entende de função C, porque função C você pode utilizar em N coisas. É uma das funções mais utilizadas no Excel, então é muito importante você ter conhecimento da função C. Próximo item aqui da nossa tabelinha perguntando se a nossa meta de vendas média foi atingida. Então, qual é a nossa meta? 60 mil reais. Qual é o valor médio? 56 mil reais. Foi atingido? Não. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Escrever não? Não. Lembrando que a gente tem que fazer a função. Então, qual é a função que a gente vai fazer aqui? A mesma que a de cima. Então, se a gente utilizar a função se aqui para verificar se é maior ou menor, escrever sim ou não, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Só que lembrando que a gente vai utilizar informações diferentes. Antes a gente utilizou esta e esta, agora a gente vai utilizar esta e esta. Então, vamos vir aqui igual a se. Então, se... Vamos abrir parênteses. Esta célula, o valor desta célula for maior que 60 mil, então eu quero que escreva sim. Caso contrário, eu quero que escreva não. Fechou parênteses. Então vamos lá. Ele vai olhar para esta célula. Olha o valor dessa célula. Ele é maior que 60 mil? Não. Então, ele vai escrever não. Se ele for, ele vai escrever sim. Então, se a gente apertar o Enter, ele escreveu não para a gente. Então, aqui a função C, simplesmente, ela olha, ela faz um teste lógico. Ela vai olhar para o valor que você indica, que foram esses dois aqui. Vai olhar e vai fazer um teste. Qual é o teste? É maior ou menor? Vou apertar o F2 para ficar melhor aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais a função C. Porque ela é um pouquinho mais complicada aqui, tipo fazer uma soma, uma média, né? Então, ela vai olhar. Então, qual é o que a gente pede para a função? Olhe para H12 aqui, para a célula H12. Faça um teste com ela. Ela é maior que 60 mil? Se ela for, eu quero que escreva sim para mim. Se ela não for, eu quero que escreva não para mim. É esta a função C. A gente já preencheu a primeira parte de nosso teste de Excel aqui. Então, vamos agora para a nossa segunda parte, que agora vai começar a ficar mais complicado, porque teste de Excel não é para ser fácil. Então vamos lá, vamos vir aqui. Então o que ele está pedindo? Indique a quantidade e valor total de vendas por veículos descrito abaixo. Então aqui a gente vai utilizar a função, uma função, e aqui a gente vai utilizar uma outra função. Então primeira coisa, o que a gente quer que ele faça? Olhe para a nossa tabelinha. Verifique os argos, então pesquise aqui onde tem argo, onde tem argo, onde tem argo, e faça uma soma da sua quantidade, então quantos argos foram vendidos e qual o valor total arrecadado com ele. Você consegue perceber aqui que a gente tem outra condição? Então qual é a condição aqui? Eu quero que ele só faça a sua soma da quantidade e a soma dos valores se aqui estiver informação do nome do veículo, que seria Argo, que seria HB20, que seria Onix, que seria Gol. Então é uma outra função de condição. Mas a gente vai utilizar o C? Aqui não. Por quê? Porque aqui a gente tem mais um item. Porque ali a gente só está pedindo aquela que a gente fez aqui. A gente deu uma condição só, que se for esse, traga sim ou não. Aqui a condição a gente quer que verifique aqui se a célula aqui for igual a esta, eu quero que ele faça uma soma, soma a quantidade e soma o valor. Existem duas funções que a gente vai utilizar aqui
Então, como que a gente faz? A primeira coisa, a quantidade, a gente vai utilizar conte C. Então, eu quero que ele conte desde que tenha uma condição. Então, vamos tentar entender. Vamos colocar igual, vamos colocar a função que a gente quer conte, ponto C. Vamos abrir parênteses. Então, qual é o intervalo que eu quero que conte para a gente? Eu quero que conte quantas vezes aqui o argo se repete. Então, vamos selecionar todo o intervalo. Primeira coisa que a gente formou, o intervalo. Então, eu quero que ele olhe para este intervalo aqui. Olha para este intervalo, ponto e vírgula. O que eu quero? Eu quero que ele conte somente os argos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode escrever aqui a palavra argo, entre aspas, ou simplesmente, como já está escrito aqui, a gente pode apagar aqui a palavra argo e simplesmente selecionar esta célula. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai olhar para esse intervalo e pesquisar somente os itens que esteja igual a esta célula. Então vamos fechar parênteses e apertar o Enter. Aqui ele contou 4 argos para a gente. Vamos olhar na tabelinha se ele contou certo. Então a gente tem um argo aqui, 2 argos aqui, 3 argos aqui e 4 argos aqui. Então, o que ele fez? Ele olhou para este intervalo todinho, pesquisou o que é igual a argo e simplesmente contou para a gente. É essa a função conte-C. Faz uma contagem a partir de um critério que você está determinando, uma condição que você está determinando. Como que a gente faz para os outros? A mesma coisa, a função conte-C. Ah, eu tenho que fazer um por um. Você não precisa fazer um por um. Você pode simplesmente pegar e arrastar. Porém, você tem que tomar um cuidado aqui. Qual é o cuidado? Como eu já falei em videoaulas anteriores, você tem que tomar cuidado com o seu intervalo absoluto. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que travar nossos intervalos absolutos. O que seria este intervalo absoluto? Então, vamos olhar aqui para esta função. Vamos clicar aqui no F2 para tentar entender. A gente está olhando para este intervalo, então esse intervalo começa na célula D6 e termina na célula D29. Olhe para este intervalo e pesquise tudo que for igual a esta célula, que é a célula G8, ok? Vamos apertar o Enter e vamos arrastar para baixo. Vamos arrastar para baixo para ver o que acontece. Ele trouxe 4 para a gente. Então o que ele fez? Ele contou 4 HB20s, ok? Então vamos ver se está certo. 1, 2, 3, vamos ver se ele achou mais algum. Eu contei 3, será que tem mais? Ó, 4, ok, ele fez o cálculo certo. Mas realmente está certa essa função? Vamos clicar aqui na função para ver. Vamos apertar o F2. Qual é o intervalo que ele está procurando aqui? Ele está procurando o intervalo da célula D7 até a D30, aqui embaixo. Então, o que aconteceu? Ele arrastou o nosso intervalo para baixo. Então, o que ele fez? Ele entendeu para a gente descer uma célula no nosso intervalo. Ele não manteve o intervalo, então aqui ele não está precisando. Imagine aqui. Então, imagine aqui, se aqui essa informação também fosse HB20. Aqui ele não somou, tá vendo? Porque deveria ser 5, porque eu incluí mais um HB20. Porém, ele não somou porque nosso intervalo aqui arrastou, então está pegando daqui para cá. Então, tem que tomar muito cuidado com essas referências absolutas. Eu quero que o intervalo seja absoluto. Sempre seja da célula D6 até a célula D29. Nunca mude, nunca diminua. Então, como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, vamos dar um Ctrl Z aqui para voltar o Onyx ali. Vamos deletar aqui a informação que a gente tinha feito primeiro e vamos travar antes de arrastar nosso intervalo absoluto. Como que a gente trava? Na última videoaula eu mostrei também como que a gente trava. Vamos dar aqui o F2 para abrir. Vamos clicar aqui entre o D e o 6 duas vezes, ou selecionar o D e o 6 e apertar o F4, ou colocar o cifrão antes do D e antes do 6. O cifrão indica que você quer que este intervalo fique travado. A mesma coisa para a célula D29. Vamos clicar no F4 e pronto. Agora, se você arrastar aqui,
ele vai fazer o cálculo para a gente certinho. Vamos ver se está certo. F2 aqui. E aqui o intervalo selecionado certinho. Vamos pegar aqui o último, vamos dar o F2 e aqui o intervalo selecionado certinho. Então percebeu aqui o que é um intervalo absoluto? O intervalo absoluto ou o dado absoluto é o dado que não pode ser alterado na fórmula. Ah, mas e esses aqui? Esses aqui foram alterados? Foram, vamos ver aqui. F2, aqui é agora o G29, o G9. Se a gente vir aqui apertar o F2, aqui é o G11, porque a gente não travou aqui, então ele entendeu que é para mudar, para passar para o de baixo. Agora aqui, o que a gente vai fazer? A soma. Como que a gente faz a soma com condição? A função soma C. Então, para a condição, a gente sempre coloca o C para dar uma condição para ela. Então, igual a soma C. Aqui a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro de tudo, informar qual é o intervalo. Então, eu quero que ele pesquise aqui neste intervalo, no nosso intervalinho de carros. Eu quero que ele pesquise aqui. Olhe para este intervalo, então ponto e vírgula, e pegue todos que sejam igual aqui. Então, aqui foi igual à função ponto C. Então, eu quero que olhe para todos esses intervalos e verifique todos que forem igual a esta célula, que é a célula do árvore. Porém, aqui a gente vai ter um novo comando. A gente tem que falar para ele que a gente quer que faça uma soma. Então, vamos pôr o ponto e vírgula. Então, olhe para este intervalo, veja tudo que for igual a esta célula e faça uma soma. Uma soma de o quê? Do valor de venda. Então, vamos selecionar o intervalo do valor de vendas aqui. Selecionamos o intervalo de valor de vendas. Vamos fechar o parênteses e apertar o Enter. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou, olhou para este intervalo todo e somou somente aqueles que fossem iguais ao que está aqui, a esta célula, o árvore. Agora, para fazer a mesma coisa para os demais, mesma coisa, a gente pode arrastar para baixo, lembrando que antes de arrastar você tem que travar seus intervalos absolutos. Então, o que a gente não quer que altera? Eu não quero que altera este intervalo na função e eu não quero que altera este intervalo na função. Eu só quero que altera o nosso critério, que é o aqui, que eu quero que ele leia HB20, eu quero que ele leia Go e eu quero que ele leia Onix aqui. Então, a gente vai travar só os intervalos. Então, vamos dar o F4 aqui, vamos selecionar aqui F4, vamos selecionar aqui F4 e vamos selecionar aqui F4. Apertou o Enter, agora você pode arrastar para baixo, que ele vai calcular somente as informações do critério estabelecido aqui. Então, quanto que foi de Gol, quanto foi de Onix, quanto foi de HB20 vendidos. Então, vamos para agora mais um item. Então, ao digitar aqui o código da nota, deve-se carregar a marca do veículo e o valor de venda. Então, o que ele quer saber para a gente aqui? Ele quer saber se a gente tem conhecimento numa das funções também muito importantes do Excel, que ajuda muito você, não só para fazer isso aqui que a gente fez, mas também para trazer dados de uma tabela para outra, ajuda muito, desde que a gente tenha, por exemplo, uma chave fixa. Qual é a função que a gente vai utilizar aqui? Função PROC-V. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai fazer uma procura, ela faz uma procura na sua tabelinha. Então, ela olha para essa tabelinha e faz uma procura, de acordo com o critério que você quer. Então, qual é o critério? Eu quero que ele olhe aqui para esta célula e faça uma procura aqui, e pesquise aqui qual é o V20 e traga as informações para a gente sobre o V20. Qual é a marca, qual é o veículo, qual o valor de venda. É isso que a função PROC-V faz. Ela faz uma procura, é uma função de procura. Então vamos na prática aqui para tentar entender a função PROC-V. Vamos colocar o sinal de igual e vamos escrever a função PROC-V. PROC-V. Abriu parênteses e vamos começar. Então a primeira coisa que eu tenho que informar aqui para a função é qual é o valor procurado. Qual é o valor procurado? É este valor aqui, o V020. Eu quero que ele procure este valor. Ponto e vírgula. Onde eu quero que ele procure este valor? Eu quero que ele procure este valor nesta tabelinha aqui. Então vamos selecionar toda essa tabelinha. Então o que a gente já fez aqui? Eu quero que ele pegue este valor e procure ele nesta tabelinha. E aí a gente agora tem que dar um comando para ele. O que a gente quer que ele faça aqui? Na hora que ele procurar o V20 aqui nessa tabelinha, eu quero que ele me traga uma informação. Que informação que eu quero que ele me traga? A marca.
Onde está a marca nesta tabelinha? A marca está aqui. Então, aqui a gente vai informar em qual coluna que eu quero que ele traga, ou em qual coluna que está a marca. Eu quero que ele traga na coluna 2. Então, lembrando, coluna 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Pegue este valor, procure nessa tabelinha e traga a informação da coluna 2. 2. Pronto, você fez a função PROC-V. Aqui você vai colocar o ponto e vírgula. E aqui, o que o Excel está pedindo? Verdadeiro ou falso? Então, correspondência aproximada com correspondência exata. O que seria correspondência aproximada e o que seria correspondência exata? Ele vai olhar aqui nessa tabelinha, vai olhar o V20 que você pediu. E aí ele traga a marca Fiat. Se aqui não tivesse nenhuma informação, tivesse vazio, se a gente falasse para ele trazer a correspondência aproximada, ele ia trazer o que está mais próximo da gente, que é esse Renault aqui ou outro Fiat. Mas não, eu quero que ele traga a correspondência exata. Como que a gente forma a correspondência exata? 0. Lembrando que o ideal no PROC-V é sempre utilizar a correspondência exata, nunca aproximada, porque ele não vai trazer a informação exata, dependendo de como está a sua tabela. Então sempre utiliza 0. 0 é para falso. Vamos fechar parênteses e pronto. O que ele trouxe aqui para a gente? Fiat. Então o que ele fez aqui? Vamos abrir esta tabelinha. Ele pega olhe para este valor, V020, pesquise nessa tabelinha toda, verifique onde ele está, então ele vai aqui e olhar, está aqui. E aí o que ele faz? Eu quero que ele me traga a informação da coluna 2, Fiat. Pronto, a gente fez a função PROC-V, ele traz Fiat para a gente. Se a gente mudasse aqui, por exemplo, para V012, o que ele vai fazer? Ele mudou aqui para Hyundai, porque o que ele fez? Ele olhou para essa tabelinha, achou o V012 e viu que na coluna 2 está o Hyundai, não o Fiat. Entendeu, pessoal, PROC-V? Tem uma videoaula só de PROC-V, provavelmente vai ser aqui no cantinho, vai subir um card também. Depois que você terminar, você pode ir lá na videoaula de PROC-V para tentar entender um pouco mais, tá bem legal também, pessoal. Vai lá também, termina essa videoaula primeiro, depois segue lá na próxima videoaula. O que a gente vai fazer para o veículo, para o valor? A mesma coisa, o PROC-V. Eu posso arrastar para o lado e trazer a fórmula para cá? Você pode. Eu não recomendo aqui na função PROC-V, mas você pode. Lembrando que você tem que travar seu intervalo. Qual o intervalo que você precisa que trave? Eu quero que ele trave o intervalo da tabela. Então, eu quero que ele sempre olhe para cá e eu quero que ele sempre olhe para cá. Então, se a gente arrastar para cá, vamos ver o que acontece. Deu um ND. Por quê? Vamos ver aqui a função F2. Então, eu quero que ele olhe para a célula G15, que é esta aqui. Vá na tabelinha, que é esta aqui, e traga a coluna 2. E aqui, o que ele fez? Eu quero que ele olhe para a célula H15. Por que H15? Porque você arrastou para o lado e ele entendeu que a função tem que ser para o lado também. Olhe para a tabelinha aqui. Então, aqui, ó, também arrastou a tabelinha e traga a coluna 2. Então, o que a gente tem que travar aqui? A gente tem que travar esta célula. Esta célula é um intervalo absoluto e o intervalo da tabela é absoluto. Então, vamos deletar aqui. E vamos primeiro travar. Então, onde é absoluto, esta célula tem que ser absoluta. Então, vamos lá, F2. Vamos dar um duplo clique nela e apertar o F4. Pronto, você está dizendo que esta célula é absoluta. E qual é o que ainda é absoluto? O nosso intervalo, nossa tabelinha. Então, aqui no B6, onde está a nossa tabelinha, F4. E aqui no E29, onde está a nossa tabelinha, F4. Apertou o Enter e pronto. Agora você pode arrastar para o lado. O que ele trouxe aqui? A palavra Hyundai. Por que ele trouxe a palavra Hyundai? Vamos ver na fórmula aqui. A fórmula está falando para ele olhar para este valor, procurar nessa tabelinha e trazer o resultado da coluna 2. Só que aqui é o veículo, não é a coluna 2, é a coluna 3. Então aqui você tem que fazer uma alteraçãozinha nessa função para mudar para 3. E aí ele trouxe o HB20. Por isso que eu sugiro que faça a função. Como é mais simples, são 3 informações aqui, você vai fazer a função 3 vezes. Se você tiver uma tabela, por exemplo, trazendo informação de uma planilha para outra, aí o ideal é você trabalhar e arrastar para você não perder tempo. Você pode ter uma tabela com 5.000 linhas. Eu já trabalhei com tabela de 100.000 linhas. Então aí o ideal é você travar. Porém, tem algumas informações mais específicas. Não adianta você travar, você tem que também trocar a informação aqui para 3.
Então o ideal realmente é você fazer a função. Então vamos fazer a função aqui, então, igual a procv, vamos abrir parênteses. Então qual é o valor procurado? Eu quero que ele procure este valor. Ponto e vírgula, onde eu quero que ele procure nesta tabela. Procurou nesta tabela. Próximo passo que eu quero que ele traga uma informação. Qual é a informação que eu quero? A informação da coluna 4. Então 1, 2, 3, 4. E por último, eu quero que ele traga somente correspondências exatas. Então vamos utilizar o 0 e fechar parênteses e apertar o Enter. E aí ele trouxe o valor de 54.500, que é o nosso V12 aqui. Hyundai HB20 54.500. Se a gente trocar aqui para V015, por exemplo, V015, o que vai acontecer com as informações? Ele vai pesquisar aqui na tabelinha e trazer as informações aqui. Isso é muito útil, por exemplo, para fazer uma nota fiscal. Então, ele vai olhar para a sua tabela de venda e você vai digitar o código da nota fiscal e vai trazer as informações de venda daquele veículo. Gostou, pessoal? PROCV também é muito importante, por isso que eu falei, vai lá na videoaula, termina essa videoaula, depois vai lá na videoaula e assiste a videoaula de PROCV. Por último, agora, o que a gente está pedindo? Ele está pedindo que demonstre em uma nova planilha, então a gente vai ter que abrir uma nova planilha, uma tabela com o total de vendas e quantidades por marca. Então, o que ele quer que a gente faça? A mesma coisa que a gente formou aqui, ó, quantidade e valor. Ah, mas a gente vai fazer uma tabelinha? Eu vou te mostrar que existe uma forma mais rápida do que você preencher aqui, que é o que ele está solicitando. Ele quer saber se você tem conhecimento em tabela dinâmica. Então, o que a tabela dinâmica vai fazer? Ela vai pegar essa tabelinha e vai fazer uma consolidação de acordo com o que você montar. Então, vamos selecionar como que a gente faz a tabela dinâmica. Vamos selecionar primeiro essa tabela, que é a partir desta tabela que sai a tabela dinâmica. A gente vai vir aqui, lembrando, pessoal, que também tem vídeo aula de tabela dinâmica. Vou deixar o card aqui também para vocês. Assistiu essa videoaula, assistiu o PROCV, vai lá na aula de tabela dinâmica também, lá também está explicando bem. Eu mostro até como é que faz gráficos a partir da tabela dinâmica, que o gráfico fica dinâmico também. Então vai lá também, pessoal. Então selecionamos a tabela, vamos vir aqui, ó, inserir, e vamos vir aqui em tabela dinâmica. Aqui ele está pedindo para a gente mostrar qual é o intervalo. A gente já selecionou, ele já está destacado, então não precisa fazer nada, somente clicar em OK. Aqui a gente pode colocar na planilha existente, ele está pedindo numa nova planilha, pode deixar marcado também. E aí ele vai abrir uma nova planilha para a gente. Abriu uma nova planilha, aqui a gente vai montar a nossa tabela dinâmica. Então vamos voltar lá, o que ele está pedindo na nossa tabelinha? O total de vendas e a quantidades por marca. Então vamos aqui onde está nossa tabelinha. A gente tem aqui os campos de filtro. Então se a gente soltar um campo aqui, ele vai trazer o filtro para a gente. Se a gente trazer um campo aqui na coluna, ele vai trazer os campos em coluna. Se a gente trazer em linhas, ele vai trazer o campo em linha. E os valores ele vai fazer um cálculo. Então o que ele está pedindo? A marca. A marca onde a gente solta, a gente pode soltar aqui na coluna. Então ele traz aqui a coluna. Ou a gente pode soltar aqui na linha, então vai trazer as marcas em linha. Eu recomendo trazer na linha. E aí a gente vai trazer a quantidade e o total de valores vendidos. Então primeiro a quantidade. Como que a gente traz a quantidade aqui? Você não concorda comigo com a quantidade? É a quantidade de veículos vendidos? Vamos vir aqui na tabelinha, a quantidade de veículos vendidos. Então o que a gente vai fazer aqui na tabelinha? A gente vai puxar o veículo aqui para valores. Quando a gente puxar os veículos aqui para valores, ele trouxe contagem. Então o que ele fez? Ele pegou o Chevrolet e contou quantos tem. Ele pegou o Fiat e contou quantos tem lá na tabelinha. Ele pegou o Renault e contou quantos tem lá na tabelinha. Foi isso que ele fez. Ele fez uma contagem pra gente. E por último, ele quer o total de venda. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o total de venda e trazer aqui nos valores também. Quando a gente pegar o total de venda e trazer nos valores, ele faz a soma pra gente de valores. Vamos selecionar aqui até e colocar aqui em formato de moeda, porque você está fazendo um teste de entrevista, então tem que ficar apresentável. E pronto, você respondeu aqui com tabela dinâmica. O que ele fez? Ele pegou o Chevrolet, olhou a quantidade e trouxe o valor de vendas do veículo. Você está pronto o seu teste de Excel. O que você pode fazer aqui para ficar mais apresentável para o seu recrutador? Vamos arrastar aqui primeiro para organizar.
e vamos clicar com o botão direito, vamos vir aqui ó, em renomear resposta da questão 4. Pronto. Agora você está ok, você vai falar ok, terminei o teste, seu recrutador vai vir aqui e vai conferir se você fez as funções certinhos, conferir tudinho, vai olhar aqui se você utilizou a função C, o que você utilizou, vai vir aqui, vai utilizar se você utilizou PROC-V, vai utilizar se você utilizou ponte C, se você tem o conhecimento de função soma C, vai olhar aqui se você tem o conhecimento de tabela dinâmica. Então, o que você mostrou aqui para o seu recrutador? Que você sabe desde as funções e fórmulas mais básicas, das fórmulas e funções mais intermediárias, que é a função C, cont C, PROC-V. Exatamente, PROC-V, cont C, função C, são funções intermediárias, não são funções de quem tem Excel avançado. Excel avançado é para quem já manja de macro, ou você manja de tabela dinâmica. Então aqui você está mostrando também que você conhece um pouco de avançado tabela dinâmica, e tabela dinâmica é muito importante, principalmente para montar relatórios. E você não tem que, por exemplo, ficar fazendo um por um aqui. Por aqui você poderia ter feito por veículos e respondido. Também aquela questão, só que aqui ele está pedindo para utilizar a função, e aqui ele está pedindo para abrir uma nova tabela, então preste atenção. Às vezes você quer se adiantar, mas não é o que ele está pedindo. Aqui ele pediu para utilizar a função e aqui na questão ele está pedindo para abrir uma tabela. Certo, pessoal? Então é isso. O teste de Excel a gente demorou um pouco mais para fazer porque eu fui explicando, mas você consegue fazer muito rápido. Normalmente nos testes de Excel você tem um tempo exato, tem que responder em meia hora. Na prática, você consegue fazer isso muito mais rápido. Essa planilha vai estar lá embaixo, então baixa, faz o download dessa planilha e faz o teste. Minha sugestão é, vai cronometrando, vai demorando e você vai diminuindo o tempo. E aí, ok, você vai pegar prática. Na hora que você vê, você já está com prática em todas as fórmulas e funções que a gente aprendeu aqui. Vamos voltar agora lá para a nossa telinha por inteiro, por mim por inteiro, para a gente conversar mais um pouquinho. E aí, pessoal? Fácil, né? Simples? Simples mas é trabalhoso também. Eu tinha até uma professora na faculdade que falava isso. É simples, porém trabalhoso. E Excel é prática, então você tem que praticar. Como eu já falei, baixa essa planilhinha que tá lá na descrição, faz o download, pega seu celular e cronometra, vai fazendo os exercícios e cronometra, vai tentando fazer cada vez mais rápido. Por que eu falo isso? Porque Excel é prática. Quanto mais você pratica o Excel, mais você pega. Na hora que você vê, você vai estar fazendo todo esse teste de Excel em 5 minutos. Não os 40 minutos que a gente perdeu aqui na aula, e sim 5 minutos, porque você já está com prática. E outra coisa, você fazendo mais as funções do Excel, você começa a entender melhor. Entender toda a lógica da função, porque não é difícil, é uma lógica muito fácil da função do Excel. E na hora que você entender a função, conseguir entender a lógica da função, você consegue pegar muito mais rápido e aí você consegue criar fórmulas, criar funções ou colocar uma função dentro da outra. Por isso é muito importante praticar bastante, por isso eu deixo a planilha aqui, por isso eu falo para vocês, pessoal, segue essa página, porque sempre eu tô colocando vídeo, então toda segunda-feira, a cada 15 dias eu coloco uma videoaula dessa grande, e terça e quinta eu coloco videodicas para vocês, então segue a página, assista as outras videoaulas, assista a videoaula de PROC-V, assiste a videoaula de C, assiste a videoaula de cont C e soma C que temos também, assiste a videoaula de planilha dinâmica, assistem as videoaulas e baixem as planilhas e treinem, porque o Excel é treinamento. Quero agradecer todo mundo por ficar aqui no vídeo até o final. Ficou um vídeo longo, mas eu quero agradecer vocês. Se você tiver alguma dúvida, desce lá nos comentários, deixa sua dúvida lá. Se tiver alguma ideia de vídeo, então, por exemplo, eu trabalho com compras e eu preciso fazer uma planilha e eu não sei mais ou menos como é que faz, eu preciso de ajuda, deixa a sua ideia lá que eu vou montar uma videoaula para tentar te ajudar também. Curte esse vídeo, siga a página e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, até mais, falou!